Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre arquitetura biomimética. Vamos falar com a Giane, eu tô esperando ela entrar aqui pra gente começar a nossa conversa. Mas posso dar alguns spoilers para vocês. É um assunto super legal, um assunto que conta um pouquinho pra gente sobre como a natureza tem todas as respostas que a gente precisa, inclusive para arquitetura. Não só para arquitetura, a biomimética é uma ciência que traz conhecimento aí para todas as áreas. A Giane vai contar pra gente, é super legal. E reflete também um pouco da nossa busca pela reconexão com a natureza, né? Que é algo que a gente tem visto aí bastante durante a pandemia. Super especialista no assunto, tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. Oi, Gi, tudo bem? Tudo? Que bom estar aqui. Obrigada, viu, Ai, pelo que convite para estar bom. aqui. Imagina, eu que agradeço, a gente está super feliz com esse papo. Acho que vai ser super produtivo para nós e para todo mundo que está assistindo. Gi, conta um pouquinho pra gente sobre você. Você tem um currículo super legal, super especialista no assunto. Então, a biomimética começou na minha vida de uma maneira que eu fui construindo, né, essa relação de biomimética, arquitetura, engenharia e tudo mais. Então, eu falo que a minha grande paixão, né, Ju, é combinar a engenharia com a tecnologia da natureza, né? Com a natureza para encontrar soluções que sejam de uma sustentabilidade integral, levando uma inovação consciente para as empresas. Então, esse tem sido realmente o meu grande foco hoje no trabalho. E aí, ao longo desses objetivos, né, que eu fui traçando, eu fui realmente estudando bioliderança, bioempatia, me aprofundando em engenharia, em biomimética, e assim eu fui construindo e desconstruindo muito desses caminhos até para o que hoje é realmente a minha grande paixão, que é levar esse tipo de inovação inspirada pela natureza para todos os tipos de empresas e pessoas. Muito legal. Mas então conta pra gente, assim, o que que é a biomimética que estamos falando? Biomimética, eu sempre falo num tweet, é inovação inspirada pela natureza. É a gente, mais do que usar a natureza, né, extrair recursos dela, é a gente aprender a aprender com a natureza. Então, a biomimética, ela é uma ferramenta de inovação, é uma metodologia de inovação para que a gente possa criar a partir do benchmark da natureza em que a gente tem aí um benchmark de 3,8 bilhões de anos, né, de evolução desses organismos naturais. E aí o convite que a gente faz é aprender com eles para que a gente possa criar soluções que vão durar no longo prazo, possibilitando gerar mais vida no planeta. Não, muito legal. Eu adoro quando você fala essa do 3,8 bilhões de anos de benchmark. Acho que isso é incrível e explica muito toda a proposta. E a gente tem alguns exemplos já na prática, né? E tem um exemplo super legal que você citou, acho que no TED, que é o do trem-bala. Então, conta pra gente um pouquinho desse exemplo que eu achei super bacana. É legal que com a biomimética a gente pode inovar em todos os tipos de áreas, realmente. E aí o trem-bala do Japão, ele vem como um expoente da tecnologia total, né, Ju? Porque o trem-bala do Japão, ele foi inspirado no bico do martim pescador, que é um pássaro. Então, qual era o desafio, né? O trem, ele tem uma velocidade, ele é o trem-bala, então ele anda muito rápido. Isso faz com que ele quebre a barreira do ar, gerando um som muito alto. E aí, o que os engenheiros começaram a entender é o que na natureza tem tamanha agilidade, quebra a barreira do ar, sem gerar nenhum tipo de ruído e sendo muito eficiente na forma com que faz isso. E aí eles descobriram que o martim pescador faz isso ao capturar sua presa, né? Quando ele mergulha para capturar a presa, ele é muito ágil e muito silencioso. E aí eles replicaram a forma do bico do martim pescador na parte frontal do trem. E isso fez com que o trem permanecesse ainda no meio da cidade, que eles teriam que retirar se ele fosse muito barulhento, né? Então o trem pode ficar no meio da cidade
e ainda aumentou a eficiência desse trem. Então, ele ainda funciona melhor e mais rápido por causa desse novo desenho, né? Desse novo formato da parte frontal dele. Não, muito legal. Quando a gente conversou a primeira vez, você disse uma coisa super bacana que foi assim: todos os nossos problemas, a natureza já pensou nisso antes. A gente precisa saber isso, né? E esse é exatamente isso, assim, né? Tipo, como que eu vou quebrar o silêncio, criar quebrar essa velocidade com o silêncio, e a natureza já tinha pensado nisso antes. Isso é muito interessante. É apaixonante. Eu gosto muito, Ju, quando a gente começa, eu falo que é um mantra, né? Quando a gente começa a entender que a natureza tem todas as respostas, basta que a gente faça a pergunta certa para ela. É incrível o mundo, né, de brainstorm que a gente começa a descobrir que é possível fazer a partir dessas soluções que vêm da natureza. A natureza pensou nisso primeiro, seja lá no que vocês estiverem pensando. Não, muito legal. E aí, a biomimética, a palavra em si significa exatamente isso, né? Imitação da natureza, da Isso. vida, não é isso? E mimesis, né, é imitação. Então, é uma imitação da vida. Eu gosto sempre de trazer que é uma imitação consciente da genialidade, né, dos organismos vivos. Isso inclui nós, tá? Porque nós Exatamente. somos. Nós somos natureza, exatamente. E aí, como que a gente consegue encontrar, então, alguns exemplos desses na arquitetura? A gente tem hoje bastantes referências para arquitetura biomimética. Porque quem que constrói melhor do que a natureza? Né? Então, assim, a natureza, todas as formas dela de construir, seja no uso de materiais, seja no tamanho do espaço, na forma aonde vai ser feito essa construção, né? Desde uma arquitetura aérea, terrestre, embaixo da água, não importa. A natureza, ela constrói. Então, quando a gente pergunta como a natureza constrói, a gente começa a descobrir um mundo de possibilidades realmente. E dentro desses exemplos, acho que é super legal a gente trazer uma referência, por exemplo, das abelhas, que constroem a colmeia de forma hexagonal, porque assim elas ocupam menos material para fazer mais tamanho de colmeia e usando menos cera na hora de construir. Então, existe uma eficiência nessa construção, além da utilização do material de uma maneira otimizada. Fora toda a questão do design, da arquitetura, pensando realmente nessa residência, né, para todas essas abelhas. Para trazer um pouco para o nosso mundo real, né, de arquitetura hoje, que já biomimética, a gente tem o shopping, né, do Zimbábue, que é o Eastgate. Esse shopping, ele é inspirado pelos cupinzeiros. Então, vocês imaginem que os cupinzeiros ficam no deserto com uma temperatura super alta, né, acima de 40 graus, e os cupins, eles não vão ficar torrados, né, eles não vão morrer queimados por esse sol. E aí, esse shopping no Zimbábue tinha essa questão de precisar usar muito ar-condicionado para se manter refrigerado. E aí eles foram estudar o que na natureza, né, qual é a solução que a natureza encontra quando a gente fala de construções no meio do deserto, por exemplo. Eles estudaram os cupinzeiros e esse shopping, ele em vez de ar-condicionado, ele tem tubulações de ar que faz com que o shopping se mantenha em temperatura ambiente de 23, 24 graus. E essas tubulações foram inspiradas nas tubulações que existem nos cupinzeiros. E é por isso que os cupinzeiros não morrem queimados, tá? Com um sol de 40 graus. A gente tem um exemplo também super legal do MoMA, que foi feito uma exposição com os materiais da Ecovative. A Ecovative é uma empresa que utiliza micélio, que é a raiz do cogumelo, para criar um material que ele pode substituir desde o isopor, o plástico, até ser usado como isolante acústico e também descobriram como tijolos, né, para construir. Então, é muito fantástico a gente começar a ver que essas soluções, elas trazem a referência não só para uma solução, né? É uma solução
que traz várias outras. Que, então, assim, você resolve um ponto que você queria melhorar, por exemplo, a parte acústica, e aí você, de repente, já está podendo construir com esse material, está podendo fazer luminária, embalagens, e tudo isso inspirado no micélio, que é a raiz do cogumelo. Então, é um material que, com o micélio, mais os restos orgânicos, né? De fazendas e coisas assim. E uma cola que é bio-inspirada também, tá? Que é regenerativa, né? Eles conseguem fazer esse material que hoje pode ser utilizado para inúmeras soluções. Então é bem interessante realmente da gente olhar para isso também. Não, as possibilidades são inúmeras, né? Então, a gente tem também de materiais, né, de hoje, falando bastante esse ponto de que a gente precisa cuidar, né, com a propagação de vírus, bactérias e tudo. A gente tem uma tinta, que é um biofilme, que é inspirado na pele do tubarão. Então, a pele do tubarão, ela tem uma nanoestrutura que faz com que as bactérias não se instalem ali. E aí, o que eles fizeram? A Sharklet, que é essa empresa americana, criou esse biofilme que você pode botar em hospitais, casas, equipamentos cirúrgicos também. Tudo isso você pode usar para que você possa criar essa barreira aí contra esses fatores bióticos. Muito legal. Esses exemplos do shopping, o exemplo do Sharklet, eles estão na nossa matéria, que a gente entrevistou a Giane antes desse papo, então já está no ar em Casa Vogue. Mas, Giane, agora vamos falar um pouquinho assim sobre a história da biomimética, porque assim, a gente já tem tantos exemplos e a gente tem começado a ouvir falar nessa ciência agora, mas ela não é uma ciência tão recente, né? Na verdade, a gente já tem um livro publicado em 1997. Isso. A Janine Benyus, que é a criadora, né, do termo, né, que cunhou o termo biomimética, vem falando disso desde 93. Aí em 97, né, veio o livro. E aí, como metodologia mesmo, né, o Biomimicry Thinking, que é a metodologia de biomimética, que é como a gente desenvolve os nossos projetos hoje, né? Então, na Amazon, a gente aplica a metodologia do Biomimicry Thinking para que a gente possa criar esses projetos, né, com inovação inspirada pela natureza. O que acontece é que olhar para a natureza como inspiração é algo que os nossos ancestrais já faziam muito bem, né, Ju? O que a Janine trouxe para a gente foi esse convite para a gente reconectar com essa sabedoria e aí metodologia que de fato consegue nortear o desenvolvimento do projeto. Então sai da função da gente apenas admirar e olhar para a natureza, né? Mas agora a gente tem como realmente desenvolver um projeto com um método, com um tempo, com um cronograma, enfim, para que fique organizado, para que toda a equipe possa de fato chegar numa solução. Mas olhar para a natureza como inspiração é algo realmente que os nossos ancestrais já faziam muito bem, né? Eu vi que alguém falou do Leonardo da Vinci, realmente ele é uma grande referência no que se trata de utilizar a biomimética. Não, incrível. E aí, lá na Amazon, vocês fazem, inclusive, consultoria de liderança. Como que funciona na prática? A gente trabalha com a bioliderança. Então, a gente acredita, né, Ju, que a gente vai apenas transformar as empresas, os produtos, os processos, os serviços. Quando a gente transformar as lideranças, os mindsets, né, os modelos de pensamento. Então, geralmente a gente começa trabalhando toda essa parte da equipe, né, trabalhando gestão e liderança, trazendo esses insights, trazendo o que é pensar biomimedicamente, que não necessariamente está atrelado à metodologia, né? Pensar biomimedicamente é olhar para a natureza e perguntar o que a natureza faria aqui. Então, esse tipo de raciocínio, né, esse tipo de pensamento se tornar normal no dia a dia do líder, faz com que as soluções que esse líder vai levar para a empresa, para a equipe, sejam bioinspiradas, sejam biomimetizadas, né? Então, o que a gente trabalha nesses treinamentos de bioliderança é justamente entender, ensinar como que a gente pode traduzir a linguagem biológica para essa linguagem industrial, para essa linguagem de liderança mesmo.
Então, a gente tem aí os treinamentos que eles podem funcionar tanto em imersão, né, quanto em formato de mentorias. É muito legal. E aí, a gente mudando a cabeça dos líderes, a gente muda as empresas. Mas a gente também está vendo uma grande mudança no que o consumidor pede das empresas, né? Então, assim, já, o consumidor já está nesse passo à frente. Eu conversei um pouquinho com a Isa Deson, né? Que é uma super especialista em tendências. E a Isa comentou, inclusive, que essa é uma mudança de comportamento que a gente já tem notado e já tem experimentado essa exigência muito maior. Como que você tem percebido, assim, as empresas estão realmente tendo essa demanda? Sim, Ju. A Isa, inclusive, é uma grande amiga minha. Eu tenho uma grande admiração por ela como pessoa e como profissional. Então, fiquei muito feliz que tu trouxeste ela para nossa conversa. A gente fala bastante sobre isso, Ju. Justamente é uma mudança de comportamento e a gente hoje vê, porque a gente precisa fazer isso, porque o nosso planeta precisa disso, porque assim, porque a gente está destruindo a Amazônia, a gente não está entendendo que se a gente destruir a natureza, a gente está destruindo com a nossa vida também, né? E aí os consumidores hoje começam a se posicionar entendendo a força de ação que eles têm para gerar a transformação que eles querem ver no mundo, né? Que nós queremos ver no mundo. Então, as nossas escolhas são determinantes para que a gente possa construir esse mundo que a gente quer viver. E aí as empresas estão começando a entender que se elas querem continuar sendo relevantes no mercado, se elas querem continuar existindo no longo prazo, e levando de fato soluções que importam, né, e que geram mais vida para o planeta e não que simplesmente destruam com ele, elas precisam começar a estar conectadas também com essa nova visão dos consumidores, que estão sim muito mais exigentes, ainda bem. É realmente uma Ainda mudança de bem. fundamental para que a gente possa, de fato, falar de inovação consciente, sustentabilidade de uma maneira natural, né? Não mais como algo distante, como algo que precisa ser ensinado, mas algo que vai ser o dia a dia, né? E as empresas que não Sem estiverem dúvida. atentas, provavelmente elas deixam de existir. Sem dúvida. Chegou uma pergunta muito legal da Thalissa Garcia. Como seria a aplicação da biomimética no planejamento urbano e de cidades sustentáveis? Achei super interessante. É muito legal essa pergunta. A gente, sempre que a gente pensa na natureza, a gente pensa em ecossistema, né, Ju? Então, ecossistema é o sistema integrado. Então, o impacto sistêmico que cada decisão que a gente toma vai causar nesse sistema. Por que eu falo disso? Porque tudo na natureza é interdependente. Tudo está conectado. E todos os organismos têm essa consciência, tá? Que um contribui e afeta o outro. O que a gente começa a pensar quando a gente fala de cidades inteligentes é quando a gente fala de cidades integradas, cidades integrais, cidades que agora se entendem como interconectadas, interdependentes. Não só quando a gente fala de uma cidade em termos de inteligência artificial, né, de conexões, mas também das relações, de como os organismos, que somos nós também, que habitam esse espaço, se entendem como interdependentes. Então, o que é a inteligência se não algo natural, né? Nós somos seres inteligentes. Então, para nossa cidade ser inteligente, ela tem que estar, sim, conectada com essas soluções vivas e não mais com soluções apenas que são referentes a um pensamento mecanicista e linear. De nada adianta a gente ter toda a tecnologia do mundo se essa tecnologia não for utilizada e empregada de maneira a trazer o benefício da consciência do ecossistema saudável de uma cidade que de fato incorpora, né, essas questões biofílicas, questões de consciência, né, de inteligência coletiva. E aí a gente fala também de estigmergia, que é comunicações indiretas, cidades autogeridas. Tudo isso a gente já vê
na natureza, né? A natureza tem esses princípios de liderança, esses princípios de funcionamento, e é isso que hoje a gente entende como cidades inteligentes associadas à biomimética. Tá? Então, quando a gente fala de uma parte mais urbana, a gente olha nesse sistema macro, né? Para esse grande ecossistema. Não, incrível. Você acredita que, assim, com a pandemia, a gente passou a prestar mais atenção nessas necessidades? Acho que sim. Eu entendo que o que aconteceu é importante a gente observar que muitas pessoas começaram a querer migrar para o campo, para a praia, né? Quiseram buscar o Sim. quê? Esse lugar de paz, a natureza. Quando a gente está em contato com a natureza, a gente desenvolve um senso de pertencimento, desenvolve criatividade, sensação de bem-estar. Então a gente é muito beneficiado porque a gente está realmente no nosso habitat natural, né? Então quando a gente está dentro da natureza, quando a gente está na natureza, a gente está dentro do planeta. Quando a gente está em casa, a gente está fora, sabe? Porque quando a gente se entende como organismos naturais, a gente reconecta com o nosso ecossistema estando nele. Então, eu acredito que sim, que a pandemia nos trouxe mais essa consciência de como é importante para a gente estar no nosso habitat natural, estar no nosso ambiente natural, que é estar em contato, em conexão com a natureza. E aí os benefícios são inúmeros, né? Tanto para a parte profissional quanto para a parte mental, né? Saúde mental, emocional. Acho que a natureza ela tem aí um escopo muito grande de contribuições e benefícios que traz para gente. Sem dúvida. Essa busca pela reconexão, a Isa falou algo muito legal, que ela falou assim, a gente começa a tentar voltar para a natureza quando a gente percebe a ineficiência humana. E isso é muito interessante da gente perceber, né? E aí você me deu um exemplo que eu, talvez, né? Você me disse se eu acertei na minha conexão ou não, mas que eu comecei a entender melhor. A gente produz lixo e a natureza não produz lixo. Então, esse é o nosso erro de design e essa é um exemplo da nossa ineficiência. Ó, estão pedindo para falar o seu nome, Giane Broco, especialista em biomimética. A gente tem, Ju, isso da natureza. A natureza ela não gera lixo, né? O lixo é um erro de design. O lixo foi criado por um erro industrial nosso, um erro de design humano. Porque tudo na natureza funciona dentro de uma economia circular e regenerativa. Então, falar de economia regenerativa, falar dessas novas economias que estão cada vez mais sendo abordadas, né, dentro dos nossos sistemas agora, é falar de natureza, porque a natureza faz isso primeiro que a gente. Então, quando a gente começa a integrar essa lógica circular e regenerativa da natureza, a gente começa a ter mais consciência das escolhas dos materiais que a gente começa a utilizar nos nossos projetos de forma geral e também da forma que a gente, de novo, né, na forma que a gente consome. Então, a gente tem que aprender com a natureza, inclusive, a respeito disso também, né? Tudo vira adubo na natureza, né? Tudo volta para o ciclo. Tudo. Não existe isso de botar fora. Até porque colocar fora é uma grande ilusão, né? A gente coloca fora, talvez, o lixo da nossa casa. Mas esse lixo vai parar em algum lugar dentro do planeta. Então, a gente precisa parar de achar que o lixo é um lugar mágico e começar, né, que simplesmente desaparece aquilo que a gente coloca dentro dele. E começar a nos conscientizar cada vez mais de buscar esses materiais que são mais ecológicos, mais sustentáveis, mais conscientes. Então, a gente vê um movimento muito legal quando a gente vê, inclusive no mundo da moda, do food to fashion, por exemplo, né? Onde a gente vê materiais como alternativas ao couro, por exemplo, que vem da fibra da folha do abacaxi, vem da casca da uva, da casca da maçã, do cactus. Então, assim, existem alternativas, né? O convite que a gente começa a ter agora é para a gente começar a escolher, a optar por essas alternativas, por esse tipo de materiais. Super. E quais são os maiores desafios que você acha que a biomimética encontra nesse sentido?
Assim, quando a gente convida as pessoas a vamos experimentar o novo. Ju, tudo que é novo causa uma certa insegurança, né? Traz uma certa incerteza. Mas é só uma questão realmente da pessoa começar a entender, ver já os cases que a gente já tem hoje aplicados, desenvolvidos, e começar a se posicionar de uma maneira mais confiante no que é fazer inovação, né? Principalmente no Brasil, assim, a gente tem aqui o maior laboratório de pesquisa e desenvolvimento no que se trata de natureza. Olha a diversidade que a gente tem, né? De organismos naturais, de climas, de tudo. Então, assim, o convite é sair desse lugar de insegurança e passar a confiar que para a gente fazer novo, a gente tem que fazer novo de verdade, né? A gente precisa, não adianta eu fazer a mesma coisa sempre esperar resultados diferentes. Então, realmente o convite que fica é das empresas abraçarem esse tipo de inovação com mais confiança e se tornando também, se preciso, pioneiras, né, ao fazer isso. Porque só assim a gente vai começar realmente a transformar o que a gente vê que não funciona mais do jeito que tá, né? Então é um grande desafio, a gente tem algumas barreiras ainda, principalmente por se tratar de um assunto que é relativamente novo. Mas eu sou muito otimista no sentido de ver esse cenário se transformando. Afinal de contas, não existe nada até óbvio, mais óbvio do que olhar para a natureza para que a gente possa, de fato, fazer uma inovação consciente, né? Uma inovação sustentável. Incrível. E a Denise fez uma pergunta interessante, assim. Será que a gente ainda tem tempo de mudar o que a gente fez com a natureza? A natureza, ela se regenera. Ela é muito sábia, né? Nos ciclos que ela tem para se crescer, desenvolver, morrer e nascer, gerando mais vida. A natureza opera em ciclos de abundância. Nós é que vibramos e estamos acostumados no sentido da escassez. Então, a gente sempre acha que vai faltar, que não vai dar, que morreu, que esgotou. A natureza não. A natureza ela sempre encontra formas de se reinventar, de se reestruturar, de se recombinar em diferentes DNAs e assim por diante. Então, a pergunta ela é muito pertinente porque a natureza ela tá dando jeito de seguir existindo. Agora, os recursos naturais, talvez que nós precisamos dessa natureza, é que deixam de existir, não a natureza em si. E aí, quem não tem a mesma capacidade adaptativa que a natureza tem, somos nós. Nós, seres humanos, não somos tão adaptativos. Então, os recursos naturais que eventualmente a gente esteja esgotando podem acabar afetando a nossa espécie. Mas a natureza ela vai se regenerar, ela vai encontrar formas de seguir existindo. Então a gente precisa ter mais consciência na nossa forma de tratar ela, se a gente quer seguir se beneficiando, né, dessa troca que a gente tem com ela. Mas a natureza não se esgota. Eventualmente quem deixa de existir somos nós. Que triste. No nosso dia a dia, a gente consegue ter atitudes biomiméticas que favoreçam a biomimética? Com certeza, Ju. Vai desde as nossas, que nem a gente falou, né, Ju, das nossas escolhas mais conscientes. Então, desde a roupa que a gente vai consumir, a embalagem do produto que a gente está consumindo. Então, tudo isso a gente pode começar a prestar atenção. Buscar parceiros para trabalhar com a gente, né, em termos de parcerias mesmo de negócios, que tenham essa visão no longo prazo, né, da importância do que é a gente se preocupar sistemicamente, né, com o planeta e com os negócios. Uma coisa não é binário, né, não é ou o planeta ou o dinheiro, ou o planeta ou a empresa. Não é binário, é o planeta e as empresas e o dinheiro e a sociedade, né? E a sociedade saudável, enfim. Então, e aí, a partir disso, a gente começa a mudar as perguntas que a gente começa a fazer.
E a gente começa a mudar a nossa forma de escolher o que a gente faz e tudo mais. Então, tudo isso voltado para esse olhar mais consciente. E a pergunta que eu acho que é super legal, que todo mundo pode começar a fazer a partir de agora, é o que a natureza faria aqui? Então, eu tô com um desafio, como que eu posso integrar melhor o meu time, né? Como a natureza coopera? Como a natureza trabalha em times de colaboração, de autogestão? Começa a ver como os organismos naturais fazem. Os super-organismos, a gente chama, né? Que são abelhas, formigas, enfim. Como que eu posso construir melhor? Como a natureza constrói, né? Começa a fazer essas perguntas. Você não necessariamente vai precisar saber a metodologia, porque o convite aqui é um convite realmente da prática diária, né? A metodologia é quando a gente tem realmente um desafio específico, e aí eu aconselho chamar especialistas, né, para trabalhar juntos, que no caso, né, é isso que a gente faz na Amazul. Mas no dia a dia você pode fazer essa pergunta. Você pode perguntar: como que eu posso construir melhor? Como que eu posso escolher melhor os materiais que eu estou utilizando? Né? O que a natureza faria aqui? Isso é básico. E é muito, muito legal, gente. Porque a gente precisa em algum lugar aquietar um pouco da nossa super inteligência, porque a gente se colocou num lugar onde a gente é muito inteligente, a gente já sabe de tudo, né? Então, como é que eu vou aprender com a formiga? O que eu vou aprender com a formiga? Aí a gente esquece que a formiga nos dá lições de gestão, liderança, armazenamento, logística, construção, enfim, entre vários outros, sabe? Então, assim, é realmente realmente encantador quando a gente começa a aquietar nossa inteligência e voltar a olhar para a natureza com esses olhos curiosos. É até um olhar meio de criança, né? Porque a criança, ela continua, ela se interessa, ela olha para a árvore, ela pergunta: por que a folha dessa árvore é lisa e a folha dessa árvore não é? Por quê? Né? E a gente parou de fazer essas perguntas, porque a gente já sabe tudo. Então, a biomimética também é um convite de reconectar com essa, né, com essa natureza. Passar a admirá-la novamente, né? Passar a estar integrados à natureza novamente. Porque aí a gente consegue aprender com a natureza. A gente só aprende com aquilo e com quem a gente se relaciona e admira. Então, para aprender com a natureza, a gente precisa estar sintonizado. E aí, isso sendo uma prática diária, consequência é que a gente vai começar realmente a projetar, a pensar, a construir, a escolher, tendo essa visão biomimetizada. Desperta a nossa curiosidade para despertar a nossa criatividade, né? Maravilhosa, Ju. Exatamente. A Exatamente Cláudia isso. fez uma pergunta bacana relacionada à arquitetura. Se você poderia citar alguns exemplos de biomimética nas novas construções. A gente falou de alguns exemplos fora do Brasil. No Brasil em si, a gente tem exemplos que já utilizam da técnica? A gente tem hoje muita referência de biofílica, né? Então a gente vê muitas construções bioinspiradas. Utilizam de materiais que são materiais conscientes. Então, a gente vê desde construções utilizando bambu, utilizando de sistemas de refrigeração mais conscientes. A gente vê também as placas solares, né, que são inspiradas pelas folhas, a reutilização da água da chuva. Então, tudo isso faz parte desses sistemas bioinspirados. Além disso, a gente tem hoje construções como, por exemplo, o projeto, né, do hotel que fica em Maraú, na Bahia, que é totalmente inspirado na forma com que os tatus e outros animais que se tocam, vivem e respiram, para poder melhorar essa circulação de ar de dentro do hotel. Então, esse hotel ele ainda está num projeto, mas ele provavelmente logo a gente vai ver ele ser construído. Então, hoje, no Brasil especificamente, a gente está mais hoje trabalhando na parte de assessorar as empresas, os escritórios, as construtoras
a escolherem melhores materiais e, em pequenos lugares, trazer referências biomimetizadas, tá? Então, fica até o convite aí para que a gente possa desenvolver, de fato, toda uma construção e não apenas né, em alguns detalhes como desses materiais. Mas eu acredito que logo a gente vai ver, sim, acontecendo no Brasil algo assim 100% biomimético. Não, muito legal. E o pessoal está perguntando também onde eles podem aprender mais sobre biomimética, se tem livros que você pode indicar para eles se aprofundarem no tema. Sim, a gente tem hoje o Instagram da Amazu, @amazu.bio, tem vários, tem muito material, vídeos e GTVs que são papos biomiméticos, então a gente aborda a biomimética desde a parte da construção até a parte de gestão, até uma parte mais de engenharia, enfim, é bem amplo, tá? Vale assistir, vale seguir. E a gente tem um canal no YouTube também e tem um curso online que é um curso introdutório, então você não aprende a metodologia, mas aprende a pensar biomimeticamente. Então depois vocês podem acessar também o link no perfil da Amazu ou do meu, que vocês podem conhecer mais do curso. É um curso bem gostoso de fazer, que é realmente para você começar a entender o que é pensar biomimeticamente. E de livros, né, Ju, eu acho que a leitura essencial, primordial para que se inicie é o livro da Janine Benyus, que é a cunhadora do termo biomimética, que se chama Biomimética, Inovação Inspirada pela Natureza. O nome dela é Janine Benyus, tá? Então, acho que essa é a primeira leitura. E depois também no Instagram da Amazu, vocês podem olhar a hashtag AmazuBooks, e aí vocês encontram vários outros livros que têm correlação com o tema. Muito legal. O nome da Janine está na nossa matéria, então se ficar alguma dúvida no site da Casa Vogue tem. E lá também tem o link para o Instagram da Amazu, então tá tudo completinho lá. Gi, queria agradecer pelo papo, acho que o pessoal super engajou, recebemos perguntas muito legais, falamos coisas muito interessantes. Eu queria deixar para você aqui a oportunidade se você quer acrescentar algo. Ju, muito obrigada. Eu amei o nosso papo. Espero que as pessoas tenham curtido também. Me coloco à disposição para a gente seguir conversando. Quem tiver interesse em saber mais sobre biomimética, conta comigo, com a Amazu. Eu fico muito feliz de ver um veículo como o de vocês trazendo a biomimética como pauta. Eu acho que é através, né, desse tipo de convite que a gente faz, trazendo esse assunto disponível para mais pessoas, que a gente consegue, de fato, construir um mundo melhor, mais sustentável e do bem. Então, super obrigada. E lembrem que a natureza pensou nisso primeiro, seja lá no que vocês estiverem pensando. Muito legal. Ó, quem chegou agora, que alguém falou, poxa, cheguei só agora, essa live vai ficar salva aqui no nosso IGTV, então vocês podem assistir. E só lembrando que essa é a nossa primeira live de uma semana especial que a gente está falando sobre as novas tendências de arquitetura. Quarta-feira a gente tem mais uma live sobre biofilia e na sexta-feira sobre neuroarquitetura, com duas profissionais super experts também. A gente espera vocês. Gi, mais uma vez, muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, Ju. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.